Olá, sou Suiane, a professora de língua portuguesa, e essa aula está voltada para os alunos do sexto ano. Bom, na última aula nós tivemos, foi baseada acho que o capítulo 2 ainda, nós consideramos sobre adjetivos, tá? E hoje eu vou fazer uma correção com vocês da atividade que eu deixei, tá? Eu deixei a atividade das páginas 47 até a 53. Então vamos lá. Peguem os livros de vocês, por favor. No capítulo 2, página 47. A gente vai começar os exercícios de fixação. A primeira questão fala assim: observe as orações a seguir extraídas do texto. Nós temos 4 orações. O que a questão pede? Primeiro, pergunta o que é que eles têm em comum. Então, a gente vai olhar nessas partes destacadas, o que é que esses grupos têm em comum. A gente lê Hindenburgo, Anairã, cada vogal, alguma coisa. Bom, Hindenburgo e Anairã é mais fácil. É substantivo próprio. Foi o nome que eles inventaram, né, no texto. Então, se o primeiro e o segundo é substantivo, será que no terceiro e no quarto também tem substantivo? Tem. Vogal, nesse caso, é um substantivo, e coisa é um substantivo. Então, a gente percebe que esses pontos destacados, esses termos destacados, têm como parte principal ou como núcleo um substantivo. E quais são os mais simples? Obviamente, os mais simples são o primeiro e o segundo, porque só tem substantivo. E os mais complexos, o terceiro e o quarto, porque além do núcleo, que é um substantivo, tem outras palavras. No caso da terceira oração, nós temos a palavra cada, e na quarta oração nós temos alguma, tá? Segunda questão. Reescreva as frases a seguir e aplique determinantes às palavras destacadas. Vamos lá, vamos revisar. Determinado é aquele termo principal, aquele substantivo que é o termo principal. E determinante vão ser termos que estão diretamente ligados com esse substantivo. Então, nós temos aqui: sacola contendo dinheiro foi encontrada em um parque. Parece até uma notícia, né? Uma coisa bem direta. Então, vamos colocar determinantes, vamos colocar termos que estejam ligados diretamente à sacola, ao dinheiro, tá? Então, vamos lá. Sacola, eu posso colocar um artigo. Eu poderia colocar a sacola, ou uma sacola. Eu posso colocar um adjetivo. A sacola, uma sacola preta, ou uma grande sacola contendo dinheiro, ou contendo o dinheiro roubado, foi encontrada no parque, foi encontrada naquele parque municipal. Nós vamos enriquecer o conteúdo da oração. Vocês vão acrescentar nomes que vão fazer referência a sacola, a dinheiro e em parque. Então, poderia ser uma sacola preta contendo aquele dinheiro, foi encontrada no parque, naquele parque municipal, tá bom? Isso que são os termos determinantes, termos que estão diretamente ligados a esses substantivos. Letra B. Criança adoeceu por causa de água. A criança, uma criança, vocês poderiam colocar um numeral também. 2 crianças adoeceram. Ou aquela criança adoeceu por causa da água contaminada. A gente já deu uma característica para a água. Pode ver que tudo que a gente modificou está se referindo a criança e água. Então, a criança, aquela criança adoeceu por causa da água contaminada. Letra C. Jornalista escreveu notícia sobre acidente. O jornalista esportivo escreveu uma notícia sobre um trágico acidente automobilístico. É um exemplo. É um exemplo de palavras que nós colocamos que estão diretamente ligadas
aos substantivos criança e água. Terceira questão. A que palavra se referem os adjetivos pequena e enfumaçada? Olhem o que a oração diz. Entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada. O que é pequena e enfumaçada? É a sala. Então, está se referindo à sala. Na letra B, justifique a concordância desses adjetivos com o substantivo. Sala é um substantivo que está no singular e no feminino. Então, eles colocaram o adjetivo consequentemente no singular e no feminino. Então, está concordando em gênero, se é feminino ou masculino, e em número, singular ou plural. Podemos afirmar que ela está concordando com o substantivo nesse sentido. A letra C. Troca o substantivo sala por quarto e reescreva a frase. Então, na frase, nós dizemos assim: entraram os dois e deram numa sala pequena e enfumaçada. A gente vai mudar por quarto. Entraram os dois e deram num quarto. A gente já tem que concordar aí com o substantivo quarto. E deram num quarto pequeno e enfumaçado. Então, nós ajustamos o artigo, porque num, vocês devem lembrar que é a junção de em mais ou. Numa, em mais o artigo a, tá bom? Então, a gente muda esse artigo e aí fica num quarto pequeno e enfumaçado. A letra C, foi a letra C que a gente fez agora. Quarta questão. Sublinhe os grupos nominais nas frases. A seguir, identifique seus núcleos e os seus elementos determinantes. Vamos lá. Minha amiga mineira chegará amanhã. Chegará é verbo, então não é um grupo nominal. Nós vimos grupo nominal, nós temos pronomes, substantivos, adjetivos, numerais. Se eu não esqueci nenhum. Então, nós temos pronome minha, amiga substantivo, mineira adjetivo. Então, minha amiga mineira é o meu grupo nominal. E qual é o núcleo? Qual é a parte mais importante deste grupo? Amiga, porque é dela que eu estou falando. E os determinantes, ou seja, os termos que estão fazendo referência a esse substantivo, minha e mineira. Letra B. Nossa escola era boa e tinha um jardim belíssimo. Vamos lá. Nossa, pronome, escola, substantivo, boa, adjetivo, jardim está se referindo a esse substantivo também, escola, embora seja um substantivo, mas ele está se referindo à escola. E belíssimo, que é um adjetivo. Então, qual é o meu grupo nominal aí? Nossa escola, boa e jardim belíssimo. Por que um jardim belíssimo também? Porque eu estou falando de quê nessa frase? Eu estou falando da escola. Então, o meu núcleo desse grupo é escola. Tudo que vai se referir à escola, os nomes que se referem à escola, fazem parte desse meu grupo nominal. Então, eu tenho um artigo, jardim, substantivo, belíssimo, adjetivo, nossa, pronome e boa, adjetivo. Todos esses nomes são determinantes. Eles vão determinar, vão especificar algo do substantivo determinado da escola. Letra C. Emprestei o meu livro preferido a um colega. Qual é a parte principal? Estou falando de quê? Eu estou falando do livro. Então, meu núcleo é livro. E quais os termos determinantes? O que é que eu estou falando a respeito desse livro? Meu, o pronome meu, artigo o, preferido, que é um adjetivo também, tá? Aquela atriz francesa é talentosa e desenvolta.
Eu estou falando de quê? Da atriz. A atriz é o meu núcleo. É o termo mais importante do meu grupo. E esse meu grupo é composto pelo quê? Se lembrem que não é composto por verbo. Então, eu tenho determinantes. Aquela, pronome. Francesa, adjetivo. Talentosa, adjetivo. Desenvolta, adjetivo. Então, todos esses são determinantes. São termos que estão diretamente ligados à atriz. Agora, escreva os adjetivos usados como determinantes nas frases anteriores. Eu já citei para vocês. Tá? Questão 5. Ligando-se ao núcleo, os determinantes podem expressar diferentes sentidos. Então, a gente vai identificar agora os sentidos. Vamos lá. A primeira parte. Ele tinha uns 15 anos. Esse uns aqui, nós sabemos que é um artigo indefinido, mas ele também nos dá uma ideia de incerteza, de um numeral que não é certo. Então, vamos lá. O que é que se aproximaria aqui? O número 5. Marca a aproximação quantitativa em relação ao substantivo. A gente tem ideia de quantidade, mesmo sendo um artigo indefinido, mas ele está marcando a quantidade. Letra B. Ouça esta verdade, você colherá os frutos dos seus esforços. A gente vai ouvir o quê? A gente vai ouvir a verdade. Mas quando eu coloco esse pronome antes, eu já estou antecipando alguma coisa. Vamos lá, nanã, item 7. Antecipa uma informação na frase. Letra C. Comprei aquele vestido azul. Atribui característica ao substantivo azul, que é o 6. Letra D. Os lápis estavam sobre a mesa. Então, eu tenho um artigo definido. Eu estou determinando alguma coisa a respeito do lápis. Eu já determino que é mais de um. Eu determino que é um substantivo do gênero masculino. Item 1. Determina gênero e número de substantivo. Letra E. Meu pai sempre contava histórias. Lembro-me bem desse fato. Quando a gente lê essa expressão desse fato, retoma algo que já foi falado. As histórias, né? O fato do pai sempre contar as histórias. Então, retoma isso. Será que nós temos algo a ver? Temos. 8º, recupera uma informação da frase. Alguns alunos não compareceram à prova. Eu não sei quantos alunos. Não tenho nem proximidade de quantidade. Está indefinido. Pode ter sido 3, pode ter sido 20, pode ter sido 50. Não está definido para mim. Estou dizendo que alguns alunos. Então, vamos lá. Letra F, alguns alunos. 4, indica sentido indefinido do substantivo. Letra G, o professor conversou com os 3 alunos. Esse é fácil. 3 é um numeral, estou especificando uma quantidade. 2, número 2, apresenta a quantidade do substantivo. E para encerrar, letra H, minha mochila é nova. Eu tenho um pronome aí que está indicando uma posse, está especificando algo a respeito desse substantivo. Terceiro item, ó, estabelece posse do substantivo que se refere em relação à pessoa do discurso. A pessoa do discurso tem posse daquela mochila. Então, para revisar, ficou assim: 5, 7, 6, 1, 8, 4, 2, 3, tá? E a 6ª e última questão que eu vou corrigir com vocês. Você já sabe identificar algumas das classes de palavras da língua portuguesa. Vamos exercitar? Indique nos trechos a seguir qual classe pertence aos termos destacados. Minha mãe é a melhor do mundo. Mãe, substantivo. A, artigo definido. Melhor, adjetivo, porque está dando uma qualidade. A aula de português é divertida. A, artigo. Aula, substantivo. E divertida, um adjetivo. Mais uma vez, está dando característica, tá? Por que eu não vou corrigir com vocês a página 52? Porque ela fala de enredo, que foi algo já bem trabalhado em sala de aula.
tá? Então, na próxima aula, nós vamos dar início ao capítulo 3 e vai ficar como atividade para vocês o caderno de atividades suplementares. Por favor, façam os capítulos 1 e 2, tá? Vocês têm até terça-feira aí, tem um tempinho bom, tá? Não é muito grande, não. Capítulos 1 e 2, façam, respondam essas questões e mandem para mim mais uma vez para o meu e-mail para eu avaliar como está a situação. Se vai haver necessidade de eu fazer a correção, já posso passar adiante para o capítulo 3, tá bom? Obrigada, meus amores, e fiquem com Deus.